vez mais desejando bom dia a todos, não é? E aqueles que nos escutam e que nos ouvem. E estava aqui a relembrar que estamos a abordar as epístolas pastorais. Portanto, sendo as epístolas pastorais 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito. E gostaria de ressalvar aqui uma questão que acho que é muito importante. É verdade que estas cartas podem parecer, numa primeira instância, um conteúdo um pouco maçudo, trabalhoso, um bocadinho mais monótono, porque essencialmente estas três cartas, irmãos, abordam questões tais quanto a doutrina. E às vezes parece um pouco maçudo quando se está a abordar somente doutrina, não é? Mas a verdade é que a doutrina é como os pilares desta casa. Às vezes inconvenientes para aqueles que estão por trás dos pilares, porque não permite ver determinadas coisas, mas a verdade é que os pilares são o fundamento de uma casa. Se nós aqui nesta casa de oração decidíssemos arrancar os pilares e mantermos a estrutura, aquilo que poderia vir a acontecer um dia deste é a casa vir abaixo. Porque não há suporte, não há fundamentos, não há raízes, não há ferro metido no chão para suportar o peso de uma casa. E a doutrina são os pilares estruturais de uma igreja. A doutrina de Jesus. Então, como podem ver, coisas como pilares fundamentais, a importância elevada que eles têm e devem ter no sustento de uma casa. Relembrando algo que nós todos conhecemos da Bíblia, que é criarmos fundamento da nossa casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. A necessidade que há, irmãos, de edificarmos uma estrutura, uma casa, neste caso o corpo de Cristo, a igreja, em algo firme e sólido, que é uma rocha, que neste caso é o Senhor Jesus. E a doutrina de Cristo é isso mesmo. Ainda que às vezes possa parecer um pouco maçuda, é de uma importância vital, irmãos, para que a igreja seja sã e possa continuar a crescer sã em Cristo. Amém? Então eu ia pedir muito rapidamente um irmão que possa levantar a sua voz ao Senhor esta manhã, uma oração breve, mas para que o Senhor nos possa dar aqui um tempo abençoado, um tempo na sua presença e, acima de tudo, irmãos, que possa trazer revelação à nossa vida agora, com aquilo que todos nós vamos abordar e escutar. Amém? Então o irmão tenha a liberdade, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem. O que é que nós fizemos, ou qual é a pretensão neste estudo a Tito? A carta de Tito é uma carta muito pequena, contudo ele tem muito conteúdo para podermos abordar, irmãos. E 6 sessões era muito curto para abordarmos as 3 cartas na sua plenitude. Qual foi a minha decisão para aquilo que vamos abordar agora, hoje e no próximo domingo, concluindo este estudo? Há semelhanças de conteúdos entre aquilo que abordámos na 1 Timóteo e 2 Timóteo com aquilo que Paulo, uma vez mais, volta a escrever, mas desta vez um obreiro chamado Tito. Aquilo que é semelhante, as instruções, as ordenanças e as exortações, que são muito semelhantes, eu não as irei abordar relativamente à carta a Tito, para abrir espaço para abordar aquilo que ele abordou com Tito, que não tinha abordado ainda na carta a Timóteo, para que se possa ter um estudo mais recheado. Se os irmãos repararem e abrirem a vossa carta na Bíblia, na carta a Tito, o capítulo 1, Paulo volta a abordar, na sua maioria do capítulo, assuntos que já tinha abordado também na primeira e na segunda carta a Timóteo. O que significa que, se os irmãos voltarem atrás nas 4 sessões anteriores e as voltarem a escutar, vão relembrar a maior parte dos versículos que estão aqui no primeiro capítulo da carta a Tito. Então, nós vamos saltar o primeiro capítulo e vamos recair sobre o segundo e terceiro capítulo da carta a Tito, que traz complemento àquilo que nós já abordámos anteriormente. Amém? Os irmãos entenderam? Sim? Portanto, nós vamos abordar basicamente hoje no segundo capítulo da carta a Tito. Isto porquê? Porque no primeiro capítulo ele volta a falar sobre os falsos mestres, a necessidade de ter cuidado com as falsas doutrinas. Volta a abordar as qualificações e as credenciações que deve existir no ministério de um obreiro,
para um discipulado. Então, não voltamos a ir aí, porque senão íamos repetir na sua grande maioria das questões. Vamos para questões novas. E vamos para questões muito importantes e que o Senhor dê muita graça hoje para mim que falo e para vocês que me vão escutar, porque vamos abordar temas muito importantes hoje. Então, começando, irmãos, o que vamos estudar revela o quanto Paulo era cuidadoso com uma igreja local. E ele não se preocupava só com a doutrina em específico, irmãos. Paulo preocupava-se não somente com o ensino e com as exortações de caráter espiritual, mas Paulo era muito diferente de muitos obreiros, irmãos. Que muitas das vezes alguns sem sensibilidade para valorizar o lado humano da igreja, isto é, o lado humano e as emoções dos crentes. Então por aqui conseguimos perceber que há uma necessidade de um obreiro não só ficar preso à liturgia, mas acima de tudo poder valorizar o caráter humano dos crentes da Igreja do Senhor. E Paulo, uma vez mais, numa carta escrita, desta vez a Tito, expressa considerações e ensinos fundamentais para várias faixas etárias. Ele também já fizera este tipo de recomendações semelhantes na carta a Timóteo, no capítulo 5, do versículo 1 a 2. Os irmãos, se puxarem atrás, vão ver que ele aqui também já fez este tipo de referências. Contudo, não da mesma forma como ele as passou a escrever na carta a Tito. E ele, ao escrever a Tito, a quem ele considerava, os irmãos se recordam logo na primeira sessão, em que ele considerava Tito como seu fiel companheiro e cooperador, tal como nós já chegámos a ler em 2 de Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 23, ele também considerava Tito como verdadeiro filho na fé, se bem se recordam, quando lemos lá em Tito, no capítulo 1 e no versículo 4. Os irmãos, se abrirem as vossas Bíblias em Tito, podem ir acompanhando. Entretanto, eu vou passar só as referências bíblicas aqui atrás, para que possamos todos ler ao mesmo tempo e acompanhar o estudo. Está bem? Muito bem. Paulo exorta acerca do tratamento humano e fraternal que deve existir de um obreiro para com todos os crentes, considerando-os como pessoas e pessoas com necessidades não somente físicas, mas com necessidades também emocionais. E a visão de Paulo era uma visão muito ampla, irmãos. Era uma visão muito abrangente. Muitas das vezes há pessoas na liderança que se voltam somente para os adultos e às vezes esquecendo ou não criando demasiado foco nos jovens, nos adolescentes e nas crianças. Contudo, e por contrário, também encontramos muitos que subvalorizam os mais velhos, os adultos, e às vezes focam-se demasiado somente nas camadas mais novas e mais jovens da igreja, não é? Mas Paulo sabia que todas as ovelhas do rebanho do Senhor, todas sem exceção, precisam de ser bem assistidas, independentemente da sua faixa etária, do seu género, ou inclusive da sua condição social. E esta é uma ordenança de Cristo. Qualquer ovelha do seu rebanho precisa ser devidamente assistida. E Paulo tinha essa noção. E Paulo quis deixar isso registado na carta a Tito, de uma forma muito clara. E é isso que nós vamos abordar hoje. Nesta secção da carta, isto é, se os irmãos abrirem a carta a Tito, e essa secção da carta que me refiro é o segundo capítulo, Paulo não se esqueceu de exortar sobre o exemplo que o obreiro deve dar para com todas as pessoas, tanto na igreja, irmãos, quanto fora dela. Estas exortações que nós temos nas epístolas pastorais, eu até diria mais,
todas as instruções, os princípios que nós encontramos na palavra do Senhor, eles não devem ser somente aplicados dentro de portas, isto é, dentro das paredes da casa do Senhor, mas na verdade é algo para nós vivermos no nosso dia-a-dia, a tempo inteiro, ao longo da semana, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não é? E Paulo, quando quis deixar estas recomendações escritas, era precisamente para que elas pudessem ter esta aplicabilidade aos dias de hoje, para mim, para ti, em todo o tempo. Quer sejas um crente que cultuas ao Senhor, independentemente de teres ou não teres um ministério, ou inclusive um obreiro que foi chamado, por exemplo, para o ministério pastoral. Então, Timóteo ele já tinha dado conselho semelhante lá em 1 Timóteo 4,12. Eu vou-vos ler e diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé e na pureza. Aquilo que Paulo vai agora alertar Tito, ele já o tinha feito na primeira carta a Timóteo. Então, o que e como é que um obreiro deve falar? E esta era a primeira questão que iríamos abordar aqui. Paulo adverte Tito, irmãos, sobre o que é que ele deve dizer, pensar ou falar perante uma igreja e perante os homens no geral. Se nós abrirmos na carta a Tito, segundo capítulo, no versículo 1, diz a palavra do Senhor: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, o que é que um obreiro deve falar? Deve falar aquilo que convém à sã doutrina do Senhor. Eu diria, o que é que um crente deve falar? Senhor, o que devo eu falar? Aquilo que convém à sã doutrina de Cristo. E sem dúvida é uma grande lição para todos os obreiros, em todos os lugares e para todos os tempos. Isto não é uma coisa que foi escrita há praticamente 2000 anos. Isto é algo que é como se tivesse sido escrito para mim hoje. E nós devemos acolhê-lo desta forma. Eles, os obreiros, precisam se expressar transmitindo mensagens, irmãos, ensinamentos, exortações, sermões, nos momentos diversos. E às vezes até em momentos muito difíceis, como de acordo com a sã doutrina de Cristo. Saber falar é uma arte e também é uma virtude, irmãos. E Paulo deixa bem claro que o parâmetro sobre o que falar é a bitola que diz de acordo com a sã doutrina do Senhor. Ou seja, falar aquilo que é conveniente diante dos princípios da palavra de Deus. Se aquilo que nós vamos falar, exortar, dar em sermão ou direcionar não for de acordo com os ditames da palavra do Senhor, nós já conhecemos passagens na Bíblia que diz que mais vale que estejamos calados, porque não vamos edificar ninguém. Tiago, o apóstolo de Jesus, irmãos, deixou um precioso ensino sobre o saber falar. E se nós abrirmos as nossas Bíblias em Tiago, no primeiro capítulo e no versículo 19, Tiago deixou isto registado, irmãos. Ele diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Existem pessoas na igreja, porque a igreja é feita de pessoas, que às vezes também se fala demais. E também dizemos aquilo que não devemos dizer. E falamos aquilo que não devíamos falar. Não é?
E muitas das vezes, quando isso acontece, acaba por causar confusão e problemas de relacionamentos entre nós. Porque não soubemos cuidar deste versículo. Ser tardio para falar e pronto para ouvir é sinal de sabedoria. E todos nós devemos buscar a sabedoria do Senhor a cada dia. O falar do crente em Jesus, irmãos, e muito mais o falar de um obreiro, deve ser sério e ser de acordo com a palavra do Senhor. O púlpito é um lugar de responsabilidade. Eu diria um lugar de grande responsabilidade. Principalmente para quem faz uso dele. Então, estas exortações são muito importantes. Não só para o obreiro, mas para todos nós. Mas principalmente para um obreiro que era o destinatário destas cartas. Escrevendo aos Romanos, Paulo, no capítulo 11 e no versículo 13, Paulo diz o seguinte, irmãos. Romanos, capítulo 11, no versículo 13, Paulo diz: porque convosco falo, gentios. Isto é, Paulo falava aos gentios. Que enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Isto é, enquanto ele for apóstolo dos gentios, ele glorificará ao Senhor. Ele falará, ele dará instruções, ele exortará, de maneira a glorificar o ministério que o Senhor lhe deu. Ele glorificará ao Senhor. E glorificar ao Senhor é comportar-se e falar de acordo com os ditames da palavra de Deus. Ele sabia desta grande missão, irmãos, e responsabilidade de ser apóstolo, isto é, ser doutor dos gentios. Não é? E o seu conhecimento adquirido ao longo da sua vida, irmãos, desde a juventude de Paulo, e ele teve muito conhecimento, ele sabia que deveria ser colocado à disposição da Igreja do Senhor. Particularmente na proclamação do Evangelho por onde ele pudesse passar e fazer chegar. E Paulo fez. Recordando aquelas viagens missionárias, Paulo foi um grande expansor do Evangelho de Cristo. Servo de Deus precisa ter muito cuidado para não falar coisas inconvenientes, irmãos. E se nós abrirmos as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não é fácil, mas é isto que nós vamos buscar, não é? Então, irmãos, que linguagem deve ter um obreiro? Que linguagem? E a Bíblia também diz que linguagem é que um obreiro deve ter. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Tito, no 2º capítulo e no versículo 8, ele diz que a linguagem deve ser sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isto é, mesmo quando nós temos que contra-argumentar, porque podemos ter opiniões divergentes, e somos livres de ter opiniões divergentes, Paulo diz a Tito, mesmo que tenhas uma opinião divergente, que tenhas que entrar em contra-argumentação, a forma como tu deves falar, a forma como tu deves argumentar a tua opinião, deve ser com uma linguagem sem irrepreensível, para que com quem tu estejas a argumentar e a debater as tuas ideias, não tenha nada de errado contra ti, ou a apontar-te o dedo porque foste mal educado, rude, ou outra coisa qualquer. Então está claro como é que um obreiro deve
falar. Um outro assunto que é abordado aqui na carta a Tito e não tinha sido abordado desta forma na carta a Timóteo, nem na primeira nem na segunda carta, tem a ver como, e eu vou usar esta expressão porque a expressão é bíblica, é a expressão exata que diz na palavra do Senhor, e depois porque eu gosto da expressão exatamente assim como ela é, chama-se velhos. E a Bíblia aqui também nos mostra como é que os velhos se devem portar. Velhos, pessoas maduras. O vinho do Porto velho é um vinho maduro. E é o melhor vinho. Não é o pior vinho. Não é velhos, são os trapos, é velhos maduros. E a palavra do Senhor também diz que nós devemos ser maduros na fé, velhos na fé. Isso é bom sinal, irmãos. Amém? Quando o irmão faz, por exemplo, e celebra 80 anos, claro que é velho. É velho, mas é maduro. É crescido. E isso é sinal positivo. É sinal que ganhou uma série de experiências ao longo da vida. E isso tornou uma pessoa mais madura. Então, como é que os velhos se devem portar? A palavra do Senhor também nos diz como é que nos devemos portar. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias, no segundo capítulo de Tito, o segundo versículo, a palavra do Senhor diz que os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e sãos na paciência. E a vivência com várias igrejas e diversas igrejas que Paulo teve, e o contacto que Paulo teve com muitos grupos de pessoas de várias faixas etárias, de ambos os géneros, fez com que Paulo tivesse uma experiência suficientemente grande para poder exortar a Tito e para poder exortar às pessoas que hoje, nos tempos correntes, nós chamamos de terceira idade. Ou melhor, dizendo, da melhor idade. Porque são maduros, não é? Irmãos, no nosso país, define-se como uma pessoa de idosa, aqueles que ficam acima, mais coisa, menos coisa, dos 60 anos. Mais coisa, menos coisa, dos 60 anos. E a idade é este tipo de idade que nos mostra que as pessoas acumulam muita experiência de vida. Porque a vida encarregou-se de lhes ensinar muita coisa, que às vezes um pai e uma mãe não ensina, e às vezes não aprendemos de outra forma senão experienciando. Tentativa e erro, não é? Às vezes pensamos que dá e não dá, e chega um ponto quando estamos a falar com os nossos filhos, nós logo à partida dizemos, epá, isso à partida não irá funcionar. E os filhos perguntam porquê, e a gente às vezes até nem sabe explicar bem o porquê, porque a experiência diz-nos que não funciona. Porque passámos a vida, nós e outros tantos como nós, a tentar fazê-lo, e a verdade é que a coisa não funciona. É a experiência que nos dá esse amadurecimento, não é? Mas há muitos que tiveram uma formação familiar, irmãos, e espiritualmente deficiente. E isso às vezes causa transtorno na casa do Senhor. Estamos a falar referente a pessoas de idade. E uma das coisas mais constrangedoras é ver uma pessoa idosa a agir de forma inconveniente. E Paulo, quando deixou isto registado a Tito, quis fazer um alerta sobre exatamente isto. Para que Tito pudesse exortar os mais idosos na casa do Senhor. Os velhos, conforme este ensino, diz a palavra do Senhor, logo aqui no início do versículo, diz que devem ser sóbrios. Eu vou puxar aqui atrás, só para que esteja aqui. Devem ser sóbrios. E isto significa o quê, irmãos? Ser sóbrio. Bem, primeira questão, o ser sóbrio é não dar a muito vinho. Ponto. Para se manter sóbrio, lúcido e não perder o tino, não é? E não perder a boa postura da sã doutrina.
Mas sóbrio também significa ser simples, ser modesto, sem exageros, que é aquilo que acontece quando nos embriagamos, exageramos, não é? Porque perdemos a noção. Alguns comportam-se de modo contrário a essa doutrina, irmãos. Por isso é que ele diz que os idosos devem ser graves, ou seja, respeitosos. E serem respeitosos é darem-se ao respeito. O respeito é uma coisa que não se deve ser exigido, o respeito é uma coisa que é reconhecido. Para eu me dar ao respeito, eu tenho que ser respeitoso. Ser sério, ser decente. Isto é ser grave. E com isto não quero dizer que o crente deve ser de cara carrancuda. Eu não estou a dizer, olhem, vocês têm que fechar a cara e não mostrar mais o dente quando sorri, não é? Não é nada disto. Mas o crente deve saber relacionar, irmãos. Nomeadamente, os maduros, que devem ser exemplo para com os outros demais. Devem mostrar este tipo de comportamento. Os velhos, na palavra do Senhor, também dizem que devem ser prudentes. E prudentes é sinónimo de cautelosos. E nós devemos ser prudentes, irmãos. Muito prudentes. E devemos ser sãos na fé, o que significa que devemos ter segurança, nós devemos ter segurança na maneira de crer e de ver as verdades e as práticas cristãs. Nós devemos ter segurança naquilo que sabemos, naquilo que o Senhor já nos revelou e naquilo que nós já temos de entendimento. Seguros na fé. Daí sermos sãos na fé, termos esta segurança daquilo em que nós acreditamos. Só que a palavra de Deus também diz que nós devemos ser sãos na caridade e na paciência. E por vezes na velhice torna-se difícil, não é? Torna-se difícil. Eu não sei se é só na velhice, mas creio que na minha idade às vezes já se torna difícil, nos que são um bocadinho mais idosos, mais difícil se torna, não é? Torna-se difícil sermos sãos na paciência, porque o tempo já decorrido na nossa vida é tão grande que há coisas que nós dizemos assim, já começo a perder paciência com tanta coisa. E há coisas que já não tenho paciência, não é? Só que a palavra do Senhor diz, pois é, mas mesmo sendo crescido, maduro, velho, deves continuar a ser muito paciente. Contudo, e em amor, na caridade. Não é? Às vezes, os mais velhos já se tornam um bocadinho inconvenientes em algumas coisas. Os irmãos entendam bem o que é que vos estou a dizer. Pela misericórdia e com a graça do Senhor que me ajuda a dizer isto, não é? Porque isto não é fácil, mas a carta a Tito é isto que pede que Timóteo diga, não é? A Timóteo não a Tito. Paulo pede a Tito que diga isto. Porque às vezes há malta mais velha que às vezes também é um bocadinho inconveniente. E Paulo sabia disso, por isso é que Paulo diz exatamente isto, não é? Então temos que, mesmo como velhos, continuar a ser pacientes. Porque se perdermos a paciência, irmãos, tornamos-nos inconvenientes. Porque já não estamos para atrás coisas. E depois, como já não estamos para atrás coisas, perdemos a noção de falar de acordo com a sã doutrina do Senhor. Às vezes porque estamos cheios de maleitas e doenças, pá, e distúrbios, e a idade provoca estas alterações todas, não é? E alterações emocionais, e pronto, e lá vai disto tudo por aí abaixo. As pessoas mais novas na igreja ou na família também precisam de saber como tratar com os mais idosos. Acerca dos velhos, diz o salmista em Salmos 92, do versículo 13 ao versículo 15, diz a palavra do Senhor. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E agora atenção a isto, diz assim, na velhice, e é dos velhos que estamos a falar, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amados irmãos, os velhos, os maduros, a boa idade, dará fruto mesmo na velhice. Esta árvore que o Senhor faz em cada um de vocês, faz com que dê fruto continuamente. Não é só quando vocês foram novos. É mesmo nos dias de hoje, vocês são chamados a dar frutos, irmãos. E ele diz que vocês serão viçosos. E viçosos é como uma planta nova, bem verdinha, cheia de seiva. E florescerão. Irmãos, não é folha caída madura, é viçosa. E aqui a exortação que Paulo dá a Tito para que Tito exorte os irmãos mais velhos é dizer assim, meus amigos, não são para dar sombra, é para dar fruto, mesmo que velhos ainda. Então, nós devemos pegar nesta exortação, meditar nela, estudar nela e perceber em que área, irmãos, é que nós ainda podemos ser úteis para o Senhor, para a Igreja do Senhor e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E o Senhor tem tanta coisa ainda para fazer com cada um de vocês, independentemente da idade. Amém? Outro tema que é abordado na carta a Tito tem a ver com as mulheres idosas. As mulheres idosas. Referente às mulheres idosas, no versículo anterior nós vimos aquilo que diz respeito aos homens idosos. Já no que diz respeito às mulheres idosas, Paulo dá ensinamento sobre estas mulheres de mais idade, nomeadamente em Tito, no capítulo 2 e no versículo 3. E o que é que a palavra do Senhor diz referente às mulheres idosas, irmãos? Ele diz, as mulheres idosas, semelhantemente, isto é, de forma praticamente igual, à semelhança dos homens idosos, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas. E o que é que ela diz, e o que é que Paulo diz que a mulher idosa não deve ter como comportamento? Ele diz aqui, diz que não deve ser caluniadora, não dada a muito vinho e mestras no bem. A gente às vezes lê isto e parece-nos a ler coisas assim um bocado retrógradas, né? Coisas passadas. Mas a verdade é que a palavra do Senhor, irmãos, é intemporal. É rigorosamente intemporal. E se nós analisarmos isto sozinhos, isto é, entre eu e o Senhor e eu, chegamos à conclusão que o que não falta à nossa volta é exemplos exatamente assim. O que prova e mostra que a palavra do Senhor, mesmo hoje, tem aplicabilidade. Mulheres idosas são pessoas que têm vivência e experiências muito grandes e de grande valor, irmãos. As senhoras mais velhas têm grande valor, irmãos, pela experiência acumulada. E devem servir de exemplo para as gerações mais novas. Todas devem ser um bom exemplo para as moças mais novas. A santidade que se requer de todos os crentes, e aqui não estamos a falar só de senhoras, estamos a falar de homem e mulher, é que sejamos todos sérios no viver. Então não devem ser caluniadoras. O que é que isto significa, irmãos? Significa que não deve ser desprovida de verdade aquilo que se diz, isto é, não se dizer a mentira, nem ofender a honra a ninguém, nem a reputação de ninguém. É isto não ser caluniadora. Também diz que não deve ser dada a muito vinho, claro, porque na época de Paulo, se na época de Paulo não era condenável beber vinho, e não era,
precisamente por isso é que Paulo diz que não deve ser dada a muito vinho. Então significa que Paulo sabia que se bebia vinho, mas o condenável não é beber um copo de vinho, o condenável é perder a noção de quantos copos se bebe, porque nós sabemos que vamos perder a noção e o tino se passarmos da linha. E isso não convém, nem contribui para a glória do Senhor. Evitando desta forma, irmãos, muitos inconvenientes, não é? O que mais chama a atenção quanto ao comportamento a ser vivido pelas mulheres cristãs é que devem ser mestras do bem. Elas devem ser mestras do bem, que é como termina o versículo. Isto é, devem ser boas administradoras do seu lar e devem praticar o bem nas suas ações e nas suas atitudes. Quanto às mulheres mais novas, Paulo também deixa isto referido a Tito. E ele diz que estas devem ter comportamento exemplar à altura de quem se tornou uma nova criatura em Cristo. Irmãos, todos nós, no dia em que conhecemos o Senhor, nascemos de novo. Nova criatura nos tornamos em Jesus. E as mulheres mais novas, ao terem um encontro com o Senhor, um dia se tornaram novas criaturas. E Paulo diz que as mulheres mais novas, uma vez então nascidas de novo, devem se tornar com comportamentos exemplares. O que para trás ficou, ficou. E daqui para a frente, uma nova vida. E Tito, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5, diz o seguinte no que diz respeito às mulheres mais novas. Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E nestes versículos nós vemos qualidades elevadas, irmãos, que devem ser cultivadas pelas mulheres mais novas também. Então as mulheres devem ser moderadas. E uma mulher exagerada que se exibe muito a ela própria, irmãos. Excêntrica muitas das vezes. E eu percebo que possam ser palavras fortes, mas a falta de moderação é precisamente isso, é ser excêntrico, não é? É ser demasiado exibido, não é? Que gosta muito de aparecer, isto é, dar nas vistas, não é este dar nas vistas, é dar nas vistas, não é? Não condiz com a modéstia cristã que é pedido pela palavra do Senhor. É verdade que o ditado popular diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas há fundamentos, e foi aqui que começámos a sessão hoje, há fundamentos bíblicos dos quais nós não podemos abrir mão deles. Podemos criar um layout novo, pode-se criar uma série de adornos diferentes, mas aquilo que habita no coração da pessoa deve estar bem arraigada na convicção e nos princípios bíblicos que o Senhor ainda hoje nos mostra. Então, a forma como a mulher mais nova sente no seu interior, a motivação deve estar bem agarrada àquilo que o Senhor ainda hoje lhe diz. 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9, ele diz que devem ser castas. Aliás, perdão, na 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9, é isto que confirma aquilo que estava a dizer. Assim sim. E aqui neste versículo, ele diz que as mulheres devem ser castas, ou seja, puras, e que demonstrem comportamentos cristãos sérios. E também diz que devem ser
boas donas de casa, que é uma qualidade de grande valor para uma esposa cristã que deve administrar bem o seu lar. E para quem tem filho homem, é o desejo para qualquer pai, é que o seu filho encontre uma esposa que seja sua ajudadora e que saiba administrar convenientemente um lar e ser uma boa dona de casa, não é? Qualidade de grande valor. Se formos a um livro de sabedoria da Bíblia e se formos a Provérbios, Provérbios 14:1 diz assim, irmãos: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. E este é um livro de sabedoria, irmãos. Diz também o versículo que devem ser sujeitas aos seus maridos. E aqui com um parênteses, ser sujeito ao esposo não é ser escrava do esposo. E temos que ter a leitura correta das coisas. Ser sujeito ao esposo não é ser subjugada do esposo. É de acordo com aquilo que a palavra do Senhor determina. Assim como determina que o esposo ama a sua mulher, como Cristo se entregou pela igreja. Estas exortações, semelhantes a que Paulo fez, irmãos, em Efésios 5, 21, 23, e nós vamos ler Efésios 5, 21, 23, para que não fique aqui dúvidas. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Isto é, com a mesma dedicação que se dedicam ao Senhor, esta deve ser a dedicação que a esposa deve ter para com o seu marido. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Logo a seguir fala como é que o marido deve tratar a mulher. Se formos a Colossenses, irmãos, 3, no versículo 18, Paulo também falou sobre as mulheres nesse sentido, que diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. No Senhor. E nós sabemos que tudo o que é feito de acordo e na vontade e nos ditames da palavra do Senhor, não há exageros, nem há subjugação. Porque o Senhor vem para libertar da escravidão. Portanto, não é tornar a mulher escrava do marido, mas sim a mulher tratar o marido da mesma forma como a mulher tem temor do Senhor. Nós não temos medo do Senhor, nem somos escravos do Senhor. O Senhor nos libertou da escravidão. Mas devemos, mulheres, estarem sujeitas ao esposo, em temor do Senhor. As mulheres cristãs também devem ter estas qualidades. A fim de quê, irmãos? Porque é que a mulher cristã deve ter estas qualidades que são pedidas e são aqui, eu diria, apontadas na palavra do Senhor para que a mulher possa viver desta forma? Isto tem um propósito. E o propósito tem a ver com isto. Aqui mesmo na reta final do versículo, de título, no versículo 5. Ele diz que a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isto é, como é que eu posso crer em Deus, reconhecer Jesus, mas depois a parte da palavra que eu menos gosto ou acho que não é conveniente, eu ponho-a de lado. Então eu próprio vou contradizer aquilo que é a palavra do Senhor. E para evitar que a palavra do Senhor seja blasfemada, então ela deve seguir como filha de Deus, como nova criatura em Deus, as instruções que o Pai deixou para cada um de nós, a respeitar os maridos. Estamos a falar das senhoras. Em Tito também ficou registado
e já entrando aqui numa reta final de conclusão, os jovens cristãos. E se formos a Tito 2, no versículo 6, a palavra do Senhor diz: exorta semelhantemente os jovens para que sejam moderados. E certamente na época de Paulo não havia diferenciação entre jovens e adolescentes. Eram jovens. Porque não há nenhuma passagem em que ele fala em adolescentes. Então vai tudo para aquilo que seria a classe de jovens hoje, não é? E creio que ele deveria se referir, por exemplo, tudo o que fosse solteiros. Eram considerados jovens. E nesta carta a Tito, Paulo chama a atenção, eu diria mesmo para o comportamento juvenil, exortando os jovens a ser moderados, isto é, comedidos, prudentes e também sem exageros. E à luz do Antigo Testamento, irmãos, na lei de Moisés, e até mesmo depois mais tarde no Novo Testamento, os jovens e os adolescentes não eram tratados com o excesso de liberdade que alguns hoje acabam por ter nos seus dia-a-dia. A disciplina e o respeito, irmãos, e a obediência eram ensinados de forma muito zelosa no lar. Se nós abrirmos as nossas Bíblias logo no início em Deuteronômio, a Bíblia diz o seguinte: pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados na vossa casa, andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Isto é uma exortação, nomeadamente aos pais, para o ensino cristão nos nossos lares. Porque muitas das vezes, para não dizer quase sempre, eles são reflexo de nós mesmos como pais. Já o apóstolo João, escrevendo sobre os jovens irmãos, mostra o perfil de um jovem salvo que decide ser fiel ao Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em 1 de João, no 2º capítulo, no versículo 14, ele diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Isto é, uma promessa que o Senhor dá ao jovem, aquele que decide seguir o Senhor e os ditames da sua palavra, e é salvo em Cristo. E com este perfil, irmãos, o jovem, quer o sexo masculino, quer o sexo feminino, não é? Demonstra moderação, quer no comportamento pessoal, quer no namoro, quer no noivado, ou no relacionamento com as pessoas em geral. É a moderação, não é? Que Paulo pede a Tito, para Tito exortar na sua igreja. E caminhando agora para a conclusão, irmãos, Paulo também dá um conselho pastoral bem pessoal e dirigido a Tito, o obreiro. Se abrirmos aqui a carta a Tito uma vez mais, no 2º capítulo, do versículo 7 ao versículo 8, diz: em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E com isto ele discrimina 7 atitudes que aqui estão, que um obreiro deve ter e se deve relembrar em todo o tempo. Primeiro, ele diz: bom exemplo. Segundo, boas obras. Viver a doutrina. Mostrar incorrupção. Gravidade e sinceridade, que ambas contribuem exatamente da mesma forma. E linguagem sã e irrepreensível. E eu daqui iria só destacar um, até porque o tempo já vai longo, que tem a ver com boas obras. Paulo desafia Tito a ter este padrão, irmãos, de comportamento na prática das boas obras. Assim como desafia qualquer um de nós, irmãos. E as boas obras não são fonte da nossa salvação, nós já sabemos isso. Não é pelas obras que nós somos salvos. A salvação é pela graça, conforme lá diz em Efésios, no 2º capítulo, no versículo 8 e no versículo 9. Mas as boas obras, irmãos, fazem parte da vida cristã, tal como está lá registado em Efésios, no 2º capítulo, logo assim no versículo 10. Não são as obras que nos salvam, mas os frutos têm que existir. E uma vez salvos,
devemos continuamente dar frutos, que foi aquilo que já dissemos anteriormente, independentemente da idade. Efésios 2, no capítulo 10, irmãos, diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Não é que tenhamos andado e já não andamos, é para que andemos constantemente nelas. E o crente é salvo independentemente das obras da lei, irmãos. Tal como diz Paulo em Romanos 3:20, mas a fé sem obras, ou seja, sem testemunho, sem frutos, não tem valor perante os homens, irmãos. Porque nós devemos dar bom testemunho perante os demais. E o bom testemunho perante os demais é com frutos, é com boas obras que glorificam a Jesus. Amém? Então, concluindo, irmãos, Paulo diz isto: em tudo, exemplo de boas obras. E conclusão, eu diria que uma igreja local, irmãos, antes de chegar aqui, uma igreja local é a materialização, irmãos, da igreja visível do Senhor aqui na terra. Não podemos esquecer isso. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Nessa igreja, irmãos, que não é perfeita aqui, nós podemos observar muito tipo de pessoas. As que aceitam Jesus, quer seja em verdade ou não. Os que são verdadeiramente crentes, demonstram ser novas criaturas. Os frutos aparecem. Eles existem. Eles têm que existir. Porque o que era velho para trás ficou e se fez uma nova vida. Então, eles têm testemunho. Tem que existir testemunho. Os que verbalizaram um dia ter aceito Jesus, mas que na verdade ainda não lhes entregou verdadeiramente o coração, também existe na igreja do Senhor. E também se revelam pelo seu caráter e pela inexistência de obras. Então terminaria desta forma, irmãos. A palavra de Deus foi, é e sempre será, irmãos, a referência para todo o comportamento cristão, independentemente de ser homem ou ser mulher, ser jovem ou ser idoso, em todas as faixas etárias, isto é, em qualquer idade, irmãos. A palavra de Deus continua sendo referência para nós, para toda a nossa vida. E chegávamos ao fim assim da nossa escola dominical de hoje, irmãos, e esta quinta sessão, porque é certo que estas 3 cartas são duras, não é? Porque, na verdade, o que encontramos aqui nestas cartas, na sua maioria, é doutrina e exortação. Mas a palavra do Senhor diz que o Pai exorta-nos de uma forma incrível, de uma forma tão amorosa. E a forma que o Pai exorta de forma amorosa, tem a ver com a forma amorosa que nós temos pelo Pai. Quando um filho ama de forma muito amorosa ao pai, ele acolhe a exortação do pai. Ele respeita o pai. Porque o pai também se faz respeitar. Amém? Então, aquilo que nós encontramos aqui hoje, nesta quinta sessão, foi basicamente isso, irmãos. Foi saltar o primeiro capítulo de Tito, porque é muito semelhante às 2 cartas anteriores que nós já estudamos, e focarmos aqui neste segundo capítulo que Paulo não tinha focado nas cartas a Timóteo. Então complementa os ensinamentos que nós já estudamos a Timóteo. E terminaremos deste domingo que vem às 10 da manhã, terminaremos em Tito também. Sobra-nos aqui o 3º capítulo de Tito, que é um capítulo muito pequeno, mas que ainda assim tem muito, muito, muito a poder falar aos nossos corações também. Marcávamos compromisso convosco para o próximo domingo às 10 da manhã na mesma, e que Deus ricamente vos abençoe.